Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 30. Bons estudos! Na teleaula passada, você conheceu as ferramentas utilizadas nos processos de furar, rebaixar, escariar. Bom, no entanto, para que essas operações sejam executadas, não basta a ferramenta. É necessário também uma máquina que possa movimentar a ferramenta. E esse é justamente o assunto da teleaula de hoje. Hoje você vai conhecer a máquina-ferramenta, que executa as operações de furação por meio de uma ferramenta chamada broca. Esta máquina é a furadeira. E você vai aprender a diferenciar os diversos tipos de furadeiras e os acessórios que permitem que as diversas operações possam ser executadas satisfatoriamente. Vai conhecer também algumas operações feitas com as furadeiras e seguir passo a passo as etapas de uma furação. Furar, escariar, rebaixar. Elas são operações capazes de deixar tudo redondinho. Bom, você já conhece a broca, o escariador e o rebaixador. Agora, para complementar esse conhecimento e aprender como utilizar a furadeira, fique bem ligado na teleaula que está apenas começando. Eu tô aqui trocando esse pneu e tô matutando. Você já parou para pensar o quanto a nossa vida depende de parafusos, pinos, rebites? Essas coisas que a gente nem se dá conta? Eu acho que se não fossem eles, nada à nossa volta funcionaria. É verdade. Tudo que a gente usa no nosso dia a dia, máquinas, conjuntos mecânicos e até os objetos mais simples, dependem deles para um perfeito funcionamento. E nenhum deles poderia ser montado se não fosse uma operação chamada furação, a partir da qual são feitas as roscas, onde todos esses parafusos se encaixam. E para fazer tudo isso, a gente tem que aprender a trabalhar com a furadeira. Até o começo deste século, o esforço usado para acionar os mecanismos para furar não era muito diferente do necessário para a furadeira de arco egípcia, que você viu na teleaula passada. Mas com a Revolução Industrial, começaram a surgir mecanismos de acionamento cada vez mais aperfeiçoados e que ofereciam velocidades de corte cada vez maiores. Desse modo, foram surgindo aos poucos as furadeiras com motores elétricos, que vão desde o modelo doméstico portátil até as grandes furadeiras multifusos, que você vai conhecer hoje. Afinal, você deve estar se perguntando: quantos tipos de furadeiras existem? É um bom começo. Vamos ficar mais por dentro disso? A furadeira portátil é utilizada em montagens, na execução de furos de fixação de pinos, por exemplo. Mas também pode ser utilizada em peças muito grandes, quando há necessidade de trabalhar no próprio local. Ou então, em serviços de manutenção para extração de elementos de máquinas. Ela pode ser elétrica ou pneumática. Existem também as furadeiras de coluna, que têm esse nome porque seu suporte principal é uma coluna, na qual estão montados o sistema de transmissão de movimento, a mesa e a base. A coluna permite deslocar e girar o sistema de transmissão de acordo com o tamanho da peça. Existem dois tipos de furadeiras de coluna. Se você precisar fazer furos pequenos, de 1 a 12 milímetros, por exemplo, vai precisar utilizar uma furadeira de coluna de bancada. Ela também é chamada de sensitiva, porque o avanço da ferramenta é dado pela força do operador. A transmissão de movimentos é feita por meio de sistema de polias e correias. No caso de você precisar fazer uma furação de uma peça grande, vai necessitar de uma furadeira de coluna de piso,
porque elas possuem mesas giratórias que permitem maior aproveitamento em peças de formatos irregulares. Possuem também mecanismo de avanço automático do eixo árvore. A transmissão dos movimentos é feita geralmente através de engrenagens. Quando a peça a ser furada for pesada, volumosa ou difícil de alinhar, você vai ter que aprender a utilizar a furadeira radial. Ela tem um braço horizontal muito potente, que pode ser abaixado e levantado e é capaz de girar em torno da coluna. Nele está também o eixo porta-ferramentas, também conhecido como cabeçote ou árvore da furadeira. Este eixo pode ser deslocado horizontalmente ao longo do braço, o que permite furar em várias posições sem precisar mover a peça. O avanço da ferramenta também pode ser automático. Poxa, Silva, é furadeira que não acaba mais, hein? E não para por aqui não, Tito. Como assim? Existem outros tipos de furadeiras? Claro que existem. Existem as furadeiras múltiplas. Furadeiras múltiplas? Poxa, pelo nome parece que elas são super poderosas, hein? Mas são poderosas, sim. Tanto que são usadas por indústrias com grandes linhas de produção. As furadeiras de fusos múltiplos são muito utilizadas por empresas de grande porte, com linhas de produção de grande fluxo, ou que fazem peças complexas com muitos furos. Vamos conversar agora com um profissional. Oi, por favor. Você poderia falar pra gente quais são as principais características dessas furadeiras? Esta furadeira, ela trabalha com os fusos juntos, em feixe. Ela é ótima para usinagem de uma peça com vários furos. E também pode trabalhar com uma grande quantidade de peças seriadas. A furadeira múltipla tem os fusos alinhados. Dá para executar operações sucessivas, trabalhar em diversas peças ao mesmo tempo. Você pode utilizar essa furadeira para fazer uma operação seriada, principalmente se tiver que fazer furos de medidas diferentes. Até agora você conheceu diversos tipos de furadeiras e os seus usos. Mas uma furadeira para realizar as suas operações necessita também de alguns acessórios especiais que ajudam a prender a ferramenta ou a peça. Um desses acessórios é o mandril. A função do mandril é prender as ferramentas com haste cilíndrica paralela. Para a fixação da ferramenta, o aperto pode ser feito através de chaves de aperto. Além do mandril, existem as buchas cônicas, que são elementos que servem para fixar o mandril ou a broca diretamente ao eixo da máquina. As suas dimensões são normalizadas tanto para cones externos ou machos, como para cones internos ou fêmeas. Um outro acessório importante de uma furadeira é a cunha, ou saca-mandril ou bucha. É um instrumento de aço em forma de cunha. Ele é usado para extrair as ferramentas dos furos cônicos do eixo porta-ferramenta. E uma coisa que é bom lembrar sempre é de fazer a limpeza dos cones, retirando qualquer traço de sujeira antes de trocar brocas, mandris, buchas, rebaixadores ou os escariadores. Essa limpeza vai favorecer o ajuste correto da ferramenta. Ô Silva, agora que eu conheço os tipos de furadeiras, os seus acessórios, e você sabe que eu tô manjando sobre esse assunto brocas, quando é que eu vou poder botar a mão na massa? Quando é que eu vou poder fazer uns furinhos? Calma, Tito, que não é bem assim. Primeiro tem que conhecer bem cada detalhe do funcionamento das máquinas. Sim. Por exemplo, que tipo de operação você pode realizar com as furadeiras? Peraí, isso é um tipo de teste? Vamos dizer que sim. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bom, deixa eu ver. O que eu sei é que o uso das furadeiras permite a realização de várias operações. A primeira, é claro, é furar um material qualquer com o uso de uma broca que produz um furo cilíndrico. Uma outra operação importante, além de furar, é escariar furo. Com esta operação, eu posso tornar cônica a extremidade de um furo que eu já tenha feito. Esse escariado vai permitir que se alojem no furo elementos de união como parafusos e rebites que têm um formato cônico. Eu também posso rebaixar um furo. Rebaixando, eu aumento o diâmetro do furo até uma profundidade determinada. Aí eu vou poder alojar cabeças de parafusos, rebites, porcas, buchas, de um modo que essas peças vão ficar bem embutidas no furo, evitando assim perigo de acidentes com as partes salientes. É isso aí. Essas são as operações que eu já conheço.
Já vi que você está mesmo por dentro desse assunto de furação, hein? Olha, Silvio, eu tô louco pra operar uma máquina como essa aqui, viu? Só que antes de sair furando por aí, Tito, é preciso conhecer os passos da operação. Aliás, que tal ver uma furação? Mas vamos lá. Você em casa vai lucrar bastante se prestar atenção. E lembrando sempre que qualquer operação em mecânica tem o seu processo de execução em vários passos. O primeiro passo é preparar a peça, traçando e puncionando o local exato da furação. O segundo passo é prender a peça na máquina. Claro que a fixação vai depender da forma e tamanho da peça. Nesse caso, ele está fixando a peça na morsa da furadeira. Para evitar perfurar a morsa ou a mesa da furadeira, ponha um pedaço de madeira entre a peça e a base de apoio desta. O segundo passo é prender a broca no mandril. Mas antes de fixar a broca, verifique com o paquímetro se ela tem o diâmetro adequado e se está bem afiada. No caso de brocas com haste cônica, é necessário fixá-la diretamente na árvore da máquina. Uma vez que a peça e a broca estejam fixadas, o próximo passo é regular a RPM da máquina. Para isso é necessário consultar uma tabela. O quarto passo é regular a profundidade de penetração da broca. Para isso, apoie a ponta da broca sobre a peça, atuando na alavanca de avanço. Depois, fixe o limitador na medida, sem esquecer que a profundidade do furo é sempre obtida considerando-se a parede do furo sem a ponta da broca. Tudo isso feito, o quinto passo é iniciar a furação. Como precaução, verifique se o fluido de corte é adequado ao material. Veja também se a broca e a peça estão bem presas. Então, aproxime a broca da peça, acionando a alavanca de avanço. Por fim, centre a broca no puncionado já feito, onde se vai furar. Ligue a máquina e inicie o furo. Ao se aproximar do fim da furação, o avanço da broca deve ser lento para evitar que a broca danifique a morsa ou cause acidente. Depois que você fizer o furo, deve verificar a sua medida com um paquímetro como esse aqui. Bom, em geral, o furo executado pela broca não é perfeito a ponto de permitir ajustes de precisão. Por essa razão, se você necessitar de um furo com medidas exatas, vai ter que usar essa ferramenta aqui, olha, o alargador. Bom, mas isso daí é assunto para a nossa próxima teleaula. Por enquanto, fique com uma revisão do que você aprendeu hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a furadeira é uma máquina-ferramenta destinada a executar operações como a furação por meio de uma ferramenta chamada broca. Conheceu vários tipos de furadeira, como as furadeiras portáteis, as furadeiras de coluna, que podem ser de bancada ou de piso. Conheceu a furadeira radial. Conheceu, por fim, duas furadeiras especiais, a furadeira múltipla e a furadeira de fusos múltiplos, que podem produzir grandes quantidades de peças seriadas e executar operações simultâneas. Viu ainda quais são os acessórios mais importantes para o uso da furadeira, como o mandril, as buchas cônicas e as cunhas. Aprendeu também que com as furadeiras, além de furar, você pode escariar e rebaixar furos. Por fim, acompanhou passo a passo uma operação de furação. Viu só quanta informação numa única teleaula? Quantas furadeiras e processos você aprendeu? Por isso é muito importante que você aprofunde seus estudos aí no seu livro. Nele você vai encontrar todas essas operações muito bem detalhadas e também muitos exercícios. Bons estudos e até a próxima!
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.